Bora mudar de assunto por aqui. Quando o trabalhador, por algum motivo, seja, por exemplo, por um problema de saúde ou um acidente, não tem mais condições de trabalhar, pode ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Já ouviu falar sobre isso? Esse é o assunto hoje, está no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo e converso com o advogado Marco Donato. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos de casa. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós também. E eu falei lá no comecinho, na abertura do Mulher Demais, esse é um assunto que costuma gerar muitas dúvidas, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, antes era conhecida como aposentadoria por invalidez, então já vai participando. Manda suas perguntas, aquilo que você quer saber sobre esse assunto, para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. QR Code aqui, vou até pedir para os meninos deixarem um tempinho. Você aponta a câmera do seu celular e já interage comigo, enviando um relato, sua pergunta. Aproveita que tem especialista por aqui, tá? Agora, doutor, partindo do conceito, né? Que benefício é esse? A aposentadoria por incapacidade permanente. Explica para nós, por favor. Como o nome já diz, né? Ela é concedida para aquelas pessoas que têm incapacidade total e permanente para atividade que garanta seu sustento. É importante frisar esse total e permanente, porque hoje em dia a gente não pede mais a aposentadoria por incapacidade permanente diretamente no INSS. Certo. Sempre é solicitado o benefício por incapacidade temporária e na perícia médica, durante a avaliação da perícia médica, é que vai se identificar se seria o caso ou não de aposentadoria por incapacidade permanente, ou a conhecida aposentadoria por invalidez, que embora tenha mudado de nome, popularmente as pessoas ainda chamam muito de aposentadoria por invalidez. E aí, com essa avaliação, não havendo a possibilidade de reabilitação profissional, é que há a concessão da aposentadoria por invalidez. Porque a gente tem um exemplo bem simples, você imagina um motorista de ônibus que está com um problema no pé direito. Então ele não vai poder acelerar, não vai poder dirigir o ônibus. No entanto, ele pode ser reconduzido para outra função na empresa, uma função administrativa. E nesses casos, não é concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Certo. E sim, ele fica em benefício por incapacidade temporária até a recondução para uma outra atividade. Entendi. É diferente daquele indivíduo que ele está incapaz para exercer qualquer atividade naquele contexto de profissional, e aí sim ele vai para a aposentadoria por incapacidade permanente. Muito bem explicado, né? Fica já mais fácil da gente entender esse comecinho, né? Essa introdução e o conceito também. Quando a gente fala sobre algo permanente, a gente pensa logo que é para a vida inteira, né? Esse benefício, a aposentadoria por incapacidade permanente, é também pela vida toda? É algo vitalício, doutor? Uma excelente pergunta. O nome permanente leva a crer que é para a vida toda, mas de fato o benefício por incapacidade permanente ele pode ser revisto a cada 2 anos. É muito comum a gente estar vendo falar em pentes finos do INSS, né? O INSS vira e mexe está fazendo os pentes finos, que é justamente uma previsão legal de que a cada 2 anos todos os benefícios por incapacidades podem ser revistos. Entendi. Então, todo esse benefício, que embora seja uma aposentadoria, né, ela pode ser revista a cada 2 anos se o indivíduo voltou a trabalhar ou adquiriu novamente as condições de trabalho. Entendi. Só existem 2 casos onde ela passa a ser vitalícia, que é quando a pessoa ultrapassa 55 anos de idade e tem mais de 15 anos de benefício concedido, ou no caso das pessoas que têm acima de 60 anos de idade. Nesses 2 casos, elas não passam mais por revisão. Aí sim, passa a ser um benefício vitalício. Certinho. Agora, quem tem direito, né? A gente separou aqui uma telinha com os requisitos para garantir aí a questão da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. O primeiro ponto ali, doutor, é ser segurado do INSS. Então, somente os contribuintes é que têm direito a essa aposentadoria, essa modalidade? Perfeito. O benefício de incapacidade temporária ou definitiva, ele é concedido para aquela pessoa que tem a qualidade de segurado do INSS. Certo. Existe uma diferenciação daquele benefício concedido para pessoas que não contribuem, que é uma parassistencial, que é aquele que é dado ao portador de deficiência que não contribuiu para o INSS. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente ou o benefício por incapacidade temporária também, eles são concedidos para o segurado que tenha aquela qualidade de segurado. E quem são essas pessoas? São os segurados obrigatórios, que são os empregados, os contribuintes individuais, ou o agricultor e o pescador. A ressalva do agricultor e do pescador é que ele não precisa contribuir. Né? O agricultor e o pescador, basta ele comprovar aquela atividade, o exercício da atividade de agricultura ou de pesca em regime de economia familiar.
Temos os facultativos, que são aquelas pessoas que contribuem sem exercer uma atividade remunerada, que é o caso da dona de casa, o estudante, que, embora não esteja exercendo uma atividade remunerada, está fazendo a contribuição para o INSS. E aquelas pessoas que estão no que a gente chama de período de graça, que é aquele indivíduo que foi demitido do emprego, e aí ele tem, normalmente, 1 ano de período de graça, todo mundo tem 1 ano de período de graça, então se eu fui demitido agora, nesse próximo ano, se eventualmente adoecer, vai estar com a qualidade segurada para pedir benefício do INSS, podendo ser prorrogado até 36 meses, a depender do caso concreto. Certinho, vamos voltar lá para aquela tela para a gente ver o segundo ponto, né? O segundo requisito, comprovar a incapacidade. Como é que isso é feito? Precisa de algum tipo de exame, de perícia médica, por exemplo? Como é que é feita essa comprovação, doutor? Isso. Hoje existem 2 tipos de avaliação do INSS da incapacidade laborativa, né? Incapacidade para o trabalho. Inicialmente, quando se vai dar entrada no benefício, no sistema do meu INSS, você vai juntar um atestado médico que vai trazer o período de incapacidade. Se aquela incapacidade é permanente, se aquela incapacidade é por prazo determinado. Em sendo por prazo determinado, o próprio robô do INSS, em muitos casos, já concede benefício. Está sendo muito comum isso, né? Se o atestado ele cumprir os requisitos estabelecidos na legislação, ele tem que estar legível, tem que ter a CID, tem que ter a identificação correta do paciente e do médico. Entendo todos esses pré-requisitos cumpridos, é concedido automaticamente. No entanto, por um prazo máximo de 6 meses. No caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente, onde o atestado normalmente vai trazer um prazo indeterminado, vai ser marcada uma perícia médica, onde o médico do INSS vai avaliar aquele contexto e ver se de fato é uma incapacidade permanente, né, que ele vai fazer jus posteriormente a um benefício por incapacidade permanente, ou se é um caso dele conceder por um prazo específico até que aquela pessoa vá se tratar. Porque muitas vezes o laudo ele diz incapacidade indeterminada, porque o médico que atendeu não conseguia atestar quanto tempo ele precisaria para a recuperação. Mas aí é um caso que a pessoa, com tratamento médico, vem a melhorar. É o caso daqueles problemas de coluna, por exemplo. Às vezes você tem um problema de coluna que com o tratamento, com a fisioterapia, a pessoa com 6 meses, com 10 meses vai ficar melhor. Então aí o médico não tem como atestar o prazo exato, mas aí ele vai ficar recebendo benefício por incapacidade temporária até readquirir a qualidade de trabalho. Certinho. Vamos ao terceiro ponto lá na nossa tela. Volta para lá para a gente acompanhar juntos. Falamos sobre ser segurado do INSS, comprovar a incapacidade e cumprir carência. Explica esse terceiro ponto para a gente, doutor. Existe um prazo aí nesse caso? Isso. Existe um requisito de pelo menos 12 contribuições ao INSS para que a pessoa faça jus ao benefício de incapacidade temporária, porque assim, eu tenho falado muito do benefício de capacidade temporária porque a gente não tem como pedir o de incapacidade permanente. Sempre vai começar pelo benefício de incapacidade temporária. Uma ponte, né? Isso, é um pré-requisito para chegar no benefício por incapacidade permanente. Então, existe uma carência de 12 meses de contribuição ou de efetivo exercício de atividade, no caso dos segurados especiais, né, que a gente chama de segurado especial, o agricultor e o pescador. Né, que exerce atividade em regime de economia familiar. Aí existe, de fato, essa carência de 12 meses. Essa carência ela é dispensada em alguns casos, que são os casos de acidente, lembrando que é um acidente de qualquer natureza, que assim, o pessoal às vezes acha que é só o acidente de trabalho que isenta de carência, mas não necessariamente só o acidente de trabalho. Às vezes, qualquer acidente que você comprove que foi, de fato, um acidente que lhe trouxe aquela incapacidade, você fica isento da carência. Então, imagine que você começou a trabalhar e com 2 meses sofreu um acidente qualquer, e aí, nesse acidente, mesmo que tenha sido no final de semana, que não tem ligação nenhuma com o seu trabalho, você vai fazer jus à isenção de carência. Assim como algumas doenças estabelecidas em lei. Tem algumas doenças, um rol de doenças, ele é bem denso, esse rol de doenças, mas dentre elas está mal de Parkinson, retardo mental, tuberculose e dentre outras doenças que você não precisa cumprir a carência. Então, adquirir tuberculose com 3 meses de efetivo exercício de atividade, com 3 meses de contribuição, vai fazer jus ao benefício de auxílio-doença. Perfeito. A gente já está recebendo aqui uma infinidade de perguntas. Lembra que era o previsto? Já vamos soltar aqui em tela para a gente acompanhar o que é que vocês estão querendo saber sobre esse assunto, tá? Coloca aqui a primeira pergunta. Bom dia. Quem tem 3 hérnias de disco tem direito?
tá dentro aí desses requisitos, doutor? Pode ter sim. Tá. Depende muito da atividade que essa pessoa exerce. Desempenho, Porque assim, sim. imagine que eu sou um caixa de supermercado e eu tenho essas 3 hernias de disco. Eu vou trabalhar lá sentadinho, normalmente a cadeira com ergonomia boa e que a hérnia ela não vai me impedir de trabalhar. Tá. Mas é diferentemente se eu for pedreiro. Então, se eu sou pedreiro e eu tenho uma hérnia de disco, aquela hérnia de disco ela me incapacita para a minha atividade. Então, o que é avaliado na concessão desses benefícios não é estar doente em si, mas se aquela doença incapacita para a atividade exercida pelo trabalhador. Excelente. Vamos para mais uma pergunta? Solta aqui na tela do MD para você acompanhar junto comigo, tá? O Alex pergunta o seguinte: bom dia, Bruna, me chamo Alex. Gostaria de saber se questões psicológicas também entram nessa aposentadoria por incapacidade permanente, pois estou afastado pelo INSS após casos frequentes de crises de pânico e ansiedade. Primeiro, desejo que você melhore, viu, Alex, que tenha aí uma boa recuperação, um bom tratamento adequado. Nesse caso, questões psicológicas, gostei muito da pergunta dele, porque a gente sempre atribui a questões físicas, Sim, né, sim. doutor? Mas questões psicológicas também aí estão dentro desse rol de requisitos? Ela pode ensejar o benefício por incapacidade permanente, a conhecida aposentadoria por invalidez. No entanto, a depender da idade do segurado, normalmente o INSS vai postergando o benefício por incapacidade temporária. Nós temos clientes que estão aí há 6, 7 anos né, de benefício por incapacidade temporária. Por ser uma pessoa jovem, eles preferem ficar mantendo por incapacidade temporária Entendi. do que conceder um benefício por incapacidade permanente, porque eles demoram mais para fazer uma avaliação nesses benefícios até de por que essa incapacidade pessoa com o permanente. tratamento vá Isso, melhorando ao isso. longo do tempo, Porque né? como eles só avaliam a incapacidade permanente a cada 2 anos e o incapacidade temporária a cada 6 meses, pelo Entendi, menos, é um prazo mais então curto. é um prazo mais curto, onde ele pode vir a ter uma melhora e voltar a trabalhar. Certinho. Mais uma pergunta aqui no Zap do Mulher Demais. Muitas dúvidas. Nossa produção aqui está selecionando, tá? Eu pago os meus direitos, dei entrada e fui negada. Tenho problemas nos ossos e trabalho como faxineira. O que fazer? Interessante essa pergunta também, a nossa telespectadora não se identificou, mas nesse caso, quando o benefício é negado, existe alguma maneira de mudar isso, de solicitar mais uma vez, algum prazo nesse sentido? É muito comum isso acontecer, porque assim, quando o médico ele faz concurso para o INSS, normalmente é um clínico geral. Sim. Então, às vezes, algumas doenças específicas não é da especialidade daquele médico que está Ok. atendendo. Então, por vezes, acontece da pessoa de fato estar doente e quando avaliada pelo INSS, esse benefício não ser concedido. Então, em não sendo concedido, orientaria ela a procurar um advogado de confiança para que busque a Justiça Federal, né, e vai se passar por uma nova avaliação através da Justiça. A grande diferença da avaliação do processo judicial é que a perícia é encaminhada para um especialista da área. Tá. Então, no caso dela, como são problemas ósseos, aí seria ou ortopedista ou reumatologista, a depender do caso, e aí ela vai ser encaminhada para um especialista da área que vai avaliar e vai dizer se ela faz jus ou não a esse benefício. Aí vai se observar a questão da qualidade segurada, a questão de carência, porque muitas vezes a perícia até dá o benefício, né? Ela foi para a perícia diz que ela tem direito àquele benefício. No entanto, não cumpriu algum dos outros requisitos. Entendi. Aí não tinha os 12 meses de contribuição, ou tinha perdido a qualidade de segurado porque faz um tempo que não contribuiu. Aí tem que se analisar o caso concreto. Então, o ideal é que ela procure um advogado de confiança para que possa direcioná-la. Certinho. No próximo bloco, a gente retoma aqui o quadro Seu Direito. Vai mandando suas dúvidas, tem assim, ó, no nosso WhatsApp, mas manda também o seu questionamento para o 991050400. Volto já, tá, doutor?